Boa tarde. Declaro aberta a 28ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. Esta reunião se destina a debater a violação dos direitos individuais e coletivos da população atendida pela União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais, diante da ameaça de desocupação compulsória do imóvel de propriedade da entidade, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência: ofício da Controladoria Geral do Estado, prestando informações relativas a requerimento de comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Então, passo aqui a compor a nossa mesa, com quem já chegou, outras pessoas chegando se identificam e sobem para cá também. Queria chamar aqui, para compor a mesa virtualmente, porque ela está online, a Ana Paula Faminella, que está representando a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Bem-vinda. Também chamo para compor a mesa João Márcio Simões, defensor regional de direitos humanos em Minas Gerais, da Defensoria Pública da União. Doutor João também presente por videoconferência. Salve, doutor João. E agora, presencialmente, a gente já chama aqui Wagner Dias Ferreira, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da 20ª... Ih, é isso, 222, subseção da OAB, subseção do Barro Preto. Bem-vindo, doutor. Renato Leonardo Ferreira Jesus, presidente da União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais. Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Joviano Gabriel Maia Maier, que é conselheiro e advogado da Associação Comunitária do Bairro Santa Teresa. Bom, agradeço também a presença de todos nessa audiência pública muito importante, que vai discutir o direito da União Auxiliadora dos Cegos e de cada um de vocês individualmente, que construíram no bairro Santa Teresa um espaço de moradia, de cuidado, de referência para as pessoas com deficiência visual, as pessoas cegas, e que construíram essa união, como bem relatou o seu Juvenal, não é isso? Isso mesmo, Juvenal de Jesus, com base em muito trabalho da associação, muito trabalho, inclusive, de pedidos de doação para poder garantir a estruturação desse espaço, um espaço que já faz parte da memória do bairro Santa Teresa e que vale, né, num imóvel que tem um valor de mais de 5 milhões de reais e que o INSS leiloou por 700 mil reais. Algo absolutamente injusto, algo que viola o direito de vocês à moradia e à sede dessa associação. Seu Juvenal me tocou muito no último fim de semana, quando a gente esteve juntos em um cortejo pelo bairro Santa Teresa, e depois um forrozinho do bloco Cabra Cega, maravilhoso. Forró Cabra Cega, foi maravilhoso. E o seu Juvenal contava quantos anos morava ali na Associação Auxiliadora dos Cegos e 44 anos, né? E como foi suada a construção. E lá, desde aquele momento, naquele ato, nós pactuamos de fazer essa audiência pública na Assembleia de Minas Gerais, para que a gente consiga encaminhar uma alternativa para evitar o despejo, evitar a destruição de um espaço que é patrimônio de Minas Gerais, de Belo Horizonte, de todos nós, que é a União Auxiliadora dos Cegos, além de ser casa de muitos de vocês. Também informo que a Amanda Rosa Silva Oliveira, tesoureira e secretária da Casa Lar dos Cegos de Minas Gerais, chegou, está aqui presente conosco nessa atividade. Bem-vinda, Amanda. Então, gente, para iniciar os nossos trabalhos, eu passo a palavra para o presidente da União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais, seu Renato Leonardo, para expor aqui um pouco desse problema para nós. Boa tarde para todos. Renato Leonardo Ferreira, presidente da União Auxiliadora de Cegos. Eu, como cego, me ponho na condição de indignado, porque aonde um governo que se prega democracia e a gente não vê democracia, porque a inclusão faz parte da democracia. E
A União foi criada desde 1955. Então, quer dizer, não é 20 anos, 30 anos. Então, assim, eles estão violando todo o direito humano constitucional de todos, né? Não deram direito para as pessoas ser questionadas no processo. Foi tocado um processo à revelia, e onde não houve também coerência dos desembargadores. Por quê? Onde houve um desembargador que julgou favorável à casa por 2 vezes ao direito de quebrar o leilão, e vem um profissional da mesma posição e volta atrás da decisão. Aí eu pergunto, cadê a coerência no Brasil? Então, assim, a gente quer o direito de abrir discussões, perdoar a dívida, porque é perdoada a dívida de empresários ricos. Agora, por que não perdoar de pobre? Fica a pergunta, será que se o presidente Lula, o Haddad, tivesse um deficiente visual em casa, será que eles mandavam despejar os desembargadores? Será que eles mandariam despejar os deficientes, fosse filho deles? Então, assim, é chocante, é surreal e é uma demagogia total. Então, assim, eu, como presidente, eu fico indignado e estou aqui para lutar e apoiar e agradecer a Bela, o doutor João Márcio, o Joviano, ao Luiz e todos aí que estão apoiando essa briga aí. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigada, seu Renato, e que assim seja. Só no ano passado, Renato, nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, contra o meu voto, porque eu votei contrário, a isenção fiscal de R$ 1 bilhão para as locadoras de veículos. A gente tem, todos os dias, a votação de refis, perdões de dívidas para atividades de interesse social, como é o caso da União Auxiliadora dos Cegos. Então, muito justo que o INSS faça o perdão dessa dívida, e eu peço que a assessoria já elabore esse requerimento. Tá bom? Queria convidar aqui para compor a nossa mesa o senhor Jerônimo Alves da Rocha, que é ex-presidente da União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais. Bem-vindo. Com o seu Jerônimo eu já tive. Ainda na época que eu era vereadora. Coisa boa. Seu Jerônimo, você quer contar a história da União Auxiliadora dos Cegos, aproveitando que o senhor já entrou? Boa tarde. Tá joia. Obrigado. Bom, contar a história da União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais. Tem que ter conhecido o Balaio, conhecido o senhor Adeones, ter conhecido o Pereira, ter conhecido tanta gente bacana que frequentava a União quando eu conheci em 1990. E eles não se furtaram em contar a história para mim, que era muito curioso, e perguntei bastante. Criado em 1955, ainda sucursal da União dos Cegos do Brasil, veio para cá para dar suporte àqueles cegos que vinham do interior sem ter eira e nem beira, e que precisava de um espaço que desse para eles guarita e alimentação, para que eles pudessem sobreviver na capital, porque vinham, obviamente, do interior. Naquele estigma de que cego era sinônimo de esmola, cego era sinônimo de pedir. E por que não fazer valer, então, esse sinônimo, esse rótulo que deram aos nossos irmãos do passado? Quando, em 1955, criou-se a sucursal, alguns dos cegos daquela época, Oswaldo Caetano, resolveram: vamos nos emancipar, vamos andar com nossas próprias pernas. Então, em 1963, em março, a União Auxiliadora conseguiu o seu CNPJ e emancipou, saiu da tutela da União dos Cegos do Brasil. Aí começou a nova luta. Como construir a nossa sede? Moramos de aluguel aqui nas Salinas, em Santa Teresa, onde tudo começou. Começaram, então, a viajar, a pedir dinheiro, construíram a nova sede. Primeiro compraram o imóvel na mão de um senhor chamado Fuad. Ele é fundador das lojas Apoio e outras lojas, né, de supermercados naquela época. E está lá no nosso documentozinho, Fuad, eu não me esqueci o sobrenome. Compraram esse lote na Mármore 664 na mão desse senhor. E começaram a pedir dinheiro para construir.
Em 1973, inauguraram a casa. Seu primeiro presidente, senhor Adeones, que eu tive a honra de conhecer e de trocar muita ideia com o senhor Adeones. Aí, logo em sequência, em 1976, assumiu o senhor Oswaldo Caetano. E daí para frente começou as histórias, começaram a criação das clínicas, a União ficou reconhecida pelas clínicas, a Santa Teresa, praticamente toda ela frequentava a União dos Cegos por causa das clínicas, mais de 12 profissionais, mais de 50 profissionais trabalhando e mais de 12 profissionais da saúde, fora odontologia, fora um laboratório que nós tínhamos. Daí começou as mazelas, não se depositando os ônus desses funcionários por funcionários de visão normal. E aqui nada contra. Quero deixar bem claro que nós, os cegos, temos que nos adaptar a este mundo. Ele nos ajuda muito, mas a adaptação é nossa. Mas pessoas de má fé, que aproveitavam e aproveitaram de pessoas sem estudo, só com a boa vontade de querer ajudar, e fizeram essa dívida gigantesca nessas décadas de 70 e 80. Em 1990, eu conheci a União ainda menino, eu era do Instituto São Rafael, e comecei, então, a viver essa história. Não intimamente como eu gostaria, porque a gente, apesar de novo, tinha nossos sonhos de momento daquela época, a criação do meu grupo de forró, forró no escuro e outras coisas que a gente tinha vontade de alcançar. Mas sempre estava ainda almoçando. E vi ali dentro mais de 20 cegos internos. Quem não lembra de tanta gente bonita e bacana que teve ali, que se formou, né? E a professora, formou advogado, formaram em várias outras áreas e dependeram da União para morar, comer e se alimentar. Passaram esses anos todos, na minha humilde opinião, uma das maiores mazelas, depois da maior de todas, que foi o não pagamento dos ônus. Em 2012, deixou-se correr a revelia, a verdade é essa, a revelia, essa venda do prédio, né, a nossa sede. Então, de 2012 para cá, começou-se as lutas. E graças a um advogado que eu tenho o maior respeito e carinho, que é o doutor Felipe Nunes, a gente veio ganhando, ganha daqui, ganha um pouquinho dali. Eu ainda não era presidente, eu ensaio a minha banda de forró Cabra Cega lá, mas pelo carinho, pelo prazer de frequentar, sempre acompanhando, de 2012 para cá, não intimamente. Quando assumi em 2020, doutor Felipe não deixou a luta cair. Continuamos ganhando, ele sempre para cima, dizendo, Jerônimo, 99% é nosso, ninguém embarca, ninguém tasca. Mas, de repente, alguém sem compromisso com as pessoas humanas que existem ali dentro, pessoas que dependem daquela entidade, por causa de números, de palavras, o que ele fez? Se baseou numa lei de 1973 e botou tudo a perder, julgando por terra todos os trabalhos de nossa instituição e devolveu essa questão do leilão da casa ao Léo, ou seja, à pessoa que comprou, que não tem compromisso também. Mas aí eu tive a honra, o prazer de ter conhecido a Michele, fui ao gabinete da nossa vereadora Cida Farabella, e tive a honra de conhecer o Jovial. Começamos aí, então, a conversar sobre o salvamento desta casa. Logo em sequência, se citou o nome da belíssima deputada, e até pelo nome, né, Bela Gonçalves, que eu já tive a honra de ter conhecido em épocas passadas, na época dos camelôs, quando a gente ainda, na União, tentou ajudar os camelôs da rua, os deficientes. Aí começou-se a fazer toda essa luta. Mas tinha um problema, galera. Meu prazo venceu, 4 anos. Eu não conseguia montar uma diretoria. Eu precisava de 12 pessoas. E, de repente, cai quem nos nossos braços? Nosso amigo Renato Leonardo, que eu conheci uma vez, há 2 anos atrás, hoje há 2 anos e meio, que me ofereceu cestas básicas, eu ainda presidente da entidade, passando um arrego, precisando de sobreviver, porque a casa não entrava dinheiro. Ele foi lá, ofereceu essas cestas básicas, eu aceitei, depois Renato sumiu.
foi tentar ajudar outras entidades, traçar seus caminhos. E, com o advento do término da minha administração, precisávamos de uma diretoria, ou então teria que ser dissolvida de acordo com o nosso estatuto, né? Situação essa que a gente não ia aceitar, dissolver nossa casa porque precisávamos montar essa diretoria. Foi aonde os internos se juntaram e, de maneira fiel, começamos a procurar alguém que cabeçasse isso. Um dia, o Leonardo me liga, Renato Leonardo. Jerônimo, eu quero levar mais alguma coisa para você. Eu falei, Renato, pelo amor de Deus, me poupe. Eu estou cheio de problema aqui. O que você quer? Não, eu estou querendo ajudar. Se você não quer, eu falei, não, eu quero ajuda, mas eu preciso de um presidente, cara. Eu estou correndo atrás. Ele falou assim, eu quero esse desafio, Jerônimo. Me põe como presidente. Lembro como se fosse hoje. Eu falei, Renato, você tem certeza? Eu falei, tenho. Senta aqui, vem aqui, vai sentar comigo. Eu vou te explicar o que está acontecendo. Contei tudo para ele. Expliquei para ele do BO que era, da situação que era, o que ele estava assumindo, o que tinha acontecido, o que tinha caído por terra. E orientei ele. Você pode mandar todo mundo embora, mas não abra mão do doutor Felipe, que conhece toda essa casa de cor e salteado em termos jurídicos. E assim ele fez. Apresentei ele ao restante da diretoria, que já estava pré-formada, todo mundo o apoiou, e Renato foi eleito. Daí para frente, só surpresas boas. Articulador, uma pessoa temente a Deus, e que deu um novo norte para a nossa instituição. Uma pessoa que tem a administração nas veias. Eu amo de paixão a cultura. E quanto a administrar entidades, só de coração. Mas tem que ter muito mais. E, de repente, a gente consegue unir tanta gente bonita em nossa volta, do qual eu me sinto orgulhoso de poder estar entre eles. O gabinete todo da Cida, o gabinete da nossa deputada Bela Gonçalves, nosso irmão que veio e abraçou nossa causa, né, que é o Frei Gilvander, e tanta gente bonita, que eu vou me poupar em citar nomes, senão eu vou acabar me traindo. Mas quero abraçá-los todos, agradecer, porque eu tenho dito para o Renato, Renato, essa causa já ganha, já está ganha. Ela é nossa e ninguém tasca, porque é só gente de boa fé e só gente bacana que está dentro. Esse louros é seu e de todos que estão te apoiando. Então, hoje, com muito orgulho, eu digo para vocês, a União Auxiliadora nunca teve tanta gente bonita do seu lado quanto tem hoje. Principalmente a Associação de Bairro. Muito obrigado, e eu que aplaudo vocês todos. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Jerônimo. Queria também convidar para compor a mesa o Sérgio Munir Colina Mitre, presidente da Associação Comunitária do Bairro Santa Teresa. Eu passo agora, então, a palavra para Sebastião Feliciano dos Santos, vice-presidente da União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais. Ok. Boa tarde a todos. Já foram ditas muitas coisas na história da União pelo Jerônimo, a fala do nosso amado e querido presidente Renato. E eu quero, em minhas palavras aqui, repetir algumas coisas que eu disse num encontro passado. Nós estamos hoje, eu conheço a casa há 3 anos, quer dizer, sou uma criança, não conheço a fundo a história, mas já tenho conhecimento suficiente das mazelas, das covardias, da desumanidade causada aos nossos deficientes que ali se encontram, e até mesmo aqueles que ainda irão fazer uso desta casa. Porque sabemos que a cada dia a nossa comunidade de deficientes visuais cresce. O diabetes, o glaucoma e outras doenças. Eu quero pedir ao presidente Lula, que nós temos uma casa hoje com uma dívida tremenda, muito grande, dentro das nossas possibilidades, uma dívida que não temos como pagar. E nós vemos que bancos, outras empresas recebem o perdão de dívidas ainda maiores do que essa. Por que não devolver a casa aos nossos irmãos deficientes visuais, perdoando esta dívida? Uma casa que me diz que vale de 4 a 5 milhões de reais.
vendida por 720 mil reais. É isso que vale uma vida humana, senhor presidente? É isso que vale uma vida de um eleitor cego, que nos dias de eleições corre às urnas para votar? É somente esse o valor? Então eu deixo aqui a minha reivindicação, né, para que os demais pensem, nos conceda, né, um presente de Natal, devolva para nós a nossa casa. É a minha fala. Muito obrigada. Agora eu gostaria de convidar a Amanda Rosa Silva, tesoureira e secretária da Casa Lar dos Cegos. Boa tarde. Eu sou tesoureira, secretária e outras funções. O Renato, ele me convocou para trabalhar com ele faz mais ou menos 3 meses, né? Para ser exatamente a tesoureira onde deu o problema. E eu sou o braço direito e ele costuma dizer que eu sou os olhos dele dentro da instituição. Então, eu vou falar o que eu sei referente a esses 3 meses de antes, né? Os meninos foram a leilão para compraram a casa, né? E aí, lá é uma associação onde que a gente não consideramos só associação, consideramos uma família. Cada um tem a sua questão pessoal, né? Nós temos pessoas que precisam mais de cuidado, outras não. O meu maior receio seria entregar eles para outras associações, que eu sei que tem outras, porém não tem o espaço o qual eles já estão adaptados. Os cegos, uma das piores coisas que eles têm é se adaptar no local, até ele conseguir ver o que é uma cadeira, o que é uma mesa, o que é uma cama, o que é um espaço para ele se deslocar e ter a sua dependência. Então, eu tenho muito receio deles perderem a casa. Nós temos aí, né, o José Dias, que tem muitos anos, é nosso primeiro, ele é nosso chaveirinho chamado Bingo. Ele, 50 anos de casa. Ele ainda acredita que existe fita e toda vez ele faz eu comprar fita para ele, de cassete, né? Para ele ver. Então, assim, cada um tem a sua questão. Então, eu tenho muito medo deles perder essa essência. Imagina você ter 20 anos e nunca mais enxergar o mundo. E as pessoas não saberem adaptar com você. Então, assim, o meu maior medo é esse, entregar eles para outras pessoas que talvez não conseguiriam cuidar dele da forma que a casa já sabe as características. E é isso, gente. E eu trouxe aqui, ó, um pouco, porque não deu para trazer tudo. As pessoas que já passaram pela casa, muitas já não estão aqui conosco, né? Tem a fotinha, dá para ver que ela segue e está escrito o laudo da pessoa. A casa, ela recebe gente de todos os locais, de Minas Gerais inteira até fora de Minas. Vem do interior para estudar e muitas das vezes não voltam, porque às vezes não constitui família ou a família não quer de volta. Então, assim, a gente precisa que essa casa volte a funcionar, porque igual tem esses hoje, amanhã são centenas. Então, é isso. Muito obrigada à deputada Bela, os demais que estão ajudando o nosso casa, e a casa está de portas abertas para os demais que queiram visitar. A gente precisa muito fazer uma reforma, são 50 anos, porém com CNPJ negativado, não tem como a gente receber benefício nenhum para dar um tratamento de vida mais adequado para eles. Então, assim, eles precisam e eles merecem. Tá? Muito obrigada a todos. Obrigada, Amanda. Parabéns pelo seu trabalho também, junto à União Auxiliadora. Queria agora chamar o Sérgio Munir para contar um pouco para a gente sobre a importância da União Auxiliadora dos Cegos para o bairro de Santa Teresa. Boa tarde a todos. Boa tarde. É uma honra estar aqui defendendo a União Auxiliadora dos Cegos. A gente, há muito tempo, deve, né, enquanto associação, uma aproximação maior com a União. E eu queria dizer o seguinte, eu tenho insistido muito que o bairro Santa Teresa é um bairro histórico, um bairro importante para a cidade. E o que tem um bairro histórico? Um bairro histórico não tem só prédios, não tem só um mercado, não tem só uma igreja, um cinema, nada disso. Um bairro histórico tem as pessoas, tem a tradição do bairro. E no nosso bairro tem uma tradição de acolhimento que tem mais de 40 anos, que é a União Auxiliadora dos Cegos, fazendo um trabalho muito bonito, um trabalho valoroso. Muitos cegos, muitas pessoas com deficiência visual passaram por lá e fizeram suas vidas. Eu comentei com uma pessoa que estava trabalhando para mim na minha casa, que está fazendo pequenos serviços, eu comentei que eu vim defender a União
auxiliadora dos cegos. Ele, como assim? Meu irmão é cego, meu irmão formou num curso de formação dentro da União Auxiliadora de Cegos, fez a vida dele inteira, um curso de informática. Você vê, a União Auxiliadora dos Cegos, ela muda vidas. Então, além de tudo que foi dito aqui, é um apelo para que essa tradição nossa, essa coisa tão bonita do bairro Santa Teresa, do acolhimento, de ajudar as pessoas, esse trabalho tão valoroso da associação naquele endereço há tanto tempo, que ele permaneça lá, é a nossa luta, o bairro inteiro está com vocês. Obrigada, Sérgio. Parabéns também pela condução, né, dessa associação tão importante do bairro que eu moro também, viu? Meu presidente. Vou passar aqui agora, então, para o Frei Gilvander Luiz Moreira. Boa tarde a todos, todas e todes. Deputada Bela Gonçalves, primeiro, gratidão por você ter abraçado conosco essa causa. Então, eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira, sou da Comissão Pastoral da Terra e quero dar o meu testemunho aqui. Olha, deputada Bela, em 30 anos acompanhando luta pela terra, luta pela moradia, as ocupações do campo e urbanas e impedindo despejo, eu já vi muitas realidades que me comoveram muito. Mas quando o doutor Joviano, há uns 3 meses atrás, me ligou, falou: Frei Gilvander, a Casa Lar dos Cegos de Minas Gerais, no bairro Santa Teresa, aqui em Belo Horizonte, está ameaçada de despejo. Eu falei: como? Casa dos Cegos ameaçada de despejo? Tem me comovido muito essa história. Eu acho que é absurdo dos absurdos alguma autoridade, seja juiz, seja desembargador, seja da Advocacia Geral da União, seja do INSS, propor, leiloar uma casa que foi construída, como os cegos que estão aqui, como o Juvenal contou, a casa foi construída pelos cegos, fazendo campanha, pedindo de porta em porta, em Belo Horizonte, em toda Minas Gerais. Então, para quem não sabe, quem está nos acompanhando de perto e de longe, as pessoas falam assim: Frei Gilvander, mas por que a Casa dos Cegos está ameaçada de despejo? Porque nas décadas de 70 e de 80 do século passado, não sei qual o motivo, o fato é que deixaram de pagar dívidas de INSS. Mas, considerando a relevância do trabalho que essa entidade filantrópica, a União Auxiliadora dos Cegos, tem feito em 70 anos, e os irmãos lá, sob agora a presidência do nosso querido Renato Leonardo, que é um homem super amoroso, um grande humanista, de uma fé inabalável, e todos me dizem: Frei Gilvander, em 70 anos, essa Casa Lar aqui já acolheu mais de 1000 pessoas com deficiência visual, cegos, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil. A Amanda está ali. Amanda, mostra de novo aí um pacote ali com os cadastros de cada pessoa. Aqui, ó, tem lá, e eu estava folheando isso aqui. Aqui tem as fotos e o cadastro de cada pessoa. Nome completo, cidade, endereço, naturalidade. Deputada Bela, vendo o cadastro aqui, tem pessoas de praticamente de todos os estados do Brasil que já moraram nessa Casa Lar dos Cegos aqui no bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte. Não tem justificativa. Não tem justificativa esse despejo. As reivindicações aqui são basicamente as seguintes. Primeira, pedimos, imploramos, eu como frei, como padre, como ser humano, peço, pelo amor de Deus, presidente Lula, ministro Fernando Haddad, ministra Macaé Evaristo, ministro da Previdência, governo federal, pelo amor de Deus, abra processo de negociação com a União Auxiliadora dos Cegos, processo de negociação que exclua o despejo. Perdoe a dívida da União Auxiliadora dos Cegos. Perdoe pela dignidade dos cegos e também porque o governo federal, nas décadas aí, eu acho que é desde que tem governo federal no Brasil, a gente, quase todo mês, a gente ouve: governo federal perdoou dívida de usineiro que faliu, perdoou dívida de banqueiros que quebrou, perdoou dívida de empresários, de latifundiários. Por que não pode perdoar essa dívida? E como a deputada Bela falou aqui, se a dívida, a casa lá foi leiloada por R$720 mil, atualizando isso, vai chegar lá num 1.300.000 mais ou menos. Isso, para o orçamento do governo federal, é migalha.
em relação aos bilhões de reais que já foram perdoados para muitos e muitos empresários no Brasil. E depois outra reivindicação. Pedimos, imploramos, pelo amor de Deus, desembargador do TRF-6, que confirmou o leilão e esse despejo, pelo amor de Deus, volte atrás, reveja essa decisão, pela dignidade. Está aqui ó, o Binho, cego, que mora lá há 50 anos. Está o Juvenal, 45 anos morando lá na casa. Está o Edson aqui, cego na nossa frente aqui, que semana passada me mostrou lá, deputada Bela, ele trabalhando no computador dele, está transformando um livro, colocando em livro áudio, um trabalho primoroso, um livro que vai ser lançado agora na época do Natal. Então, assim, a União Auxiliadora dos Cegos, já me contaram lá, por lá nesses 70 anos, centenas e centenas de cegos já passaram por lá e foram bem acolhidos, moraram, estudaram, se formaram, hoje estão trabalhando no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no Ministério Público, na Defensoria Pública, na Prefeitura ou na iniciativa privada, estão tocando a vida para frente, semeando bondade, então não pode interromper. Última coisa, deputada Bela, e aí girando por Minas Gerais como missionária ambulante aí na luta pelos direitos, Bela, e aprendi também o número de pessoas deficientes visuais em Minas Gerais e no Brasil é muito grande. Eles falam lá, a casa, como o Jerônimo falou aqui, a casa lá tem estrutura para acolher permanentemente mais de 30 cegos por cada temporada. E eu conheço em todas as periferias aí, nas cidades, tudo, tem cego em situação difícil. Tem que rever esse processo e deixar a casa em paz. E ao contrário, o poder público, municipal, estadual e federal precisa apoiar com dinheiro, com financiamento, para que a casa seja reformada, pintada e não ficar vivendo só de doações. Então, contra o despejo da Casa Lar dos Cegos, seguimos lutando. Muito obrigado, deputado. Excelentes encaminhamentos, Fredi Vander. Passo agora a palavra para Joviano Maia Maier. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Bom, sou o Jovi, eu sou morador também de Santa Teresa, há 18 anos. Pela segunda vez, faço parte da Associação Comunitária do Bairro, sou conselheiro da associação. Saudar aqui nosso presidente, Sérgio, né, que tem feito um trabalho primoroso. Também, além disso, estou, né, atualmente compondo a equipe, a assessoria da vereadora Cida, que assumiu, tomou para si também a defesa dessa causa. Aproveito para parabenizar a deputada Bela, que de imediato se dispôs a estar junto para impedir mais essa violência, esse absurdo desse despejo. E assim como nós conseguimos suspender o despejo, saldo aqui, mãe Gláucia, sua benção, mãe. Cadê a Gláucia? Conseguimos suspender e evitar o despejo do Quilombo Souza, que parecia irreversível, era uma decisão transitada em julgado há muitos anos, uma situação absurda, prestes a acontecer, uma comunidade centenária que estava para ser despejada, também no bairro de Santa Teresa, assim como nós conseguimos reverter esse despejo, a partir também do apoio também da deputada Bela, da associação comunitária, de outros parlamentares. Da mesma forma, nós também vamos conseguir reverter o despejo da União Auxiliadora dos Cegos. Eu tenho plena convicção disso, né? Apesar de também ser muito difícil, como foi o Quilombo Souza. Mas é isso, a gente está acostumado com briga boa, não é de hoje. Então, não vai ser essa, né, que nós vamos ser derrotados. E eu já estou vendo todo esse contexto calamitoso como uma grande oportunidade, como foi falado aqui. Porque o que deve ser feito na União Auxiliadora dos Cegos é mais investimento, é mais apoio, é o reconhecimento do papel histórico e de que é uma entidade que faz parte desse patrimônio histórico, que é o bairro de Santa Teresa, desde 2015, tendo seu registro como patrimônio imaterial de Belo Horizonte, aprovado pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural. Então, mais um requerimento, por favor. Não há como não reconhecer, inclusive a gente precisa consultar
no dossiê, né, de registro imaterial do bairro a constância, né, a presença, né, da Associação da União Auxiliadora dos Cegos, porque faz parte, né, já que existe desde 1955. Nós estamos falando de uma entidade de 70 anos, situada no mesmo local que está ameaçado de despejo há 50 anos, 52 anos. Então, quero ratificar as falas que me antecederam, mas acrescentar algumas questões. Primeiro, é um princípio fundamental do direito administrativo brasileiro que a administração pública pode rever os seus atos eivados de nulidade. Ou seja, o leilão, que significou a arrematação do imóvel, é evidente um ato nulo, viciado. E a administração pública federal pode sim rever esse ato e reconhecer a nulidade desse ato. Porque naquele momento não foi considerado nada disso que nós estamos levantando aqui hoje. Não foi considerado a existência de pessoas cegas vivendo ali há décadas. Como é o caso do Sobinho, que foi falado aqui, está lá há 50 anos, ou seu Juvenal, que está há 44, 45 anos morando lá. Nada disso foi considerado. Não foi considerado, então, a própria dignidade da pessoa humana. Porque o Estado tem que ser o primeiro a proteger as pessoas com deficiência. Tem que ser o primeiro a garantir a dignidade da pessoa humana com deficiência, em especial as pessoas cegas. Então, esse é o primeiro ponto. Então, é fundamental que o governo federal reconheça a nulidade absoluta desse leilão. E aí, deputada Bela, nós já encaminhamos um ofício para a ministra, que até então, até pouco tempo, estava como deputada dessa casa, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. Pessoa que nós temos muito apreço, muito respeito pela sua trajetória, e temos certeza que ela vai se empenhar para poder abrir esse canal de negociação com o governo federal. Então, a gente reforça que esse ofício que foi assinado pela nossa associação, né, está aqui o nosso presidente, que assinou o ofício, juntamente com a vereadora Cida Falabella, para que a ministra Macaé Evaristo assuma o protagonismo na negociação para evitar esse despejo. E eu vou nem falar aqui para evitar o despejo e buscar uma alternativa, uma situação negociada, não. Essas pessoas têm que ficar ali. A associação tem que continuar existindo ali. Porque, como foi bem dito aqui pela tesoureira da entidade e ressaltado por outras pessoas, né, Amanda e outras pessoas, fazer o deslocamento, a remoção compulsória dessas quase 10 pessoas que moram ali para outro imóvel é inviável. É inadmissível cogitar esse deslocamento. Então, essas pessoas têm que continuar ali. A negociação tem que passar pela permanência delas ali. Com o governo federal, a Fazenda Pública, reconhecendo a nulidade do leilão, indenizando o empresário que arrematou o imóvel, né, com correção monetária e tudo aquilo que ele tem direito, e renegociando com a associação. Até porque, deputada Bela, os moradores, eles não participaram do processo. Uma pessoa pode falar assim, ah, não, mas a entidade representava eles naquele momento e tudo. Mas não, isso não invalida o direito que os moradores têm de ser representados diretamente no processo, até porque paira dúvidas sobre o patrocínio dessa defesa. Paira dúvida se o advogado não foi displicente na época, outro advogado que atuou. E se ele, inclusive, não tinha proximidade com a pessoa que arrematou o imóvel. Nós já ouvimos essa história. Então, tudo isso tem que ser investigado. Porque as pessoas cegas que moram ali podem ter sido, né, passado de maneira... O advogado ter atuado de maneira displicente ou mesmo, até mesmo, de má fé. Então, tudo isso está em jogo. Então, essas pessoas precisam ficar lá
E termino dizendo algo que a gente não pode deixar de falar: o corte racial dessa entidade, que tem um presidente negro, que tem um vice-presidente negro, que tem um presidente anterior negro, que tem vários moradores negros. Então também tem um corte racial do serviço que é prestado por essa entidade e das pessoas que compõem a sua diretoria. Então, nós cobramos, né? Nós vamos ter uma representante do governo federal aqui, que ainda vai falar. Então a gente espera que ela e também a ministra Macaé Evaristo e que o próprio presidente Lula, que, né, vai chegar até ele, como o Frei Gilvando sempre diz, né, esse pleito, que chegue até o presidente Lula para que o governo federal, né, abra essa mesa de negociação e para que esse despejo, o fantasma desse despejo absurdo, não se concretize e que, assim como nós revertemos o despejo do Quilombo Souza, a gente possa também reverter o despejo da União Auxiliadora dos Cegos. Muito obrigado. Muito obrigada, Joviano. Passo agora a palavra para Wagner Dias Ferreira, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Barro Preto. Boa tarde, meu nome é Wagner Dias Ferreira, já foi dito. Desculpa, rapidamente, só... Sim, a Ana Paula, que está aqui, vou te pular um pouquinho, mas a gente volta e agradeço muito a presença da OAB. Ana Paula Feminella, secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, pediu para fazer a fala nesse momento. Então, Ana Paula, estamos aqui reunidos para te escutar. Eu aguardo a fala da pessoa que já estava iniciando, não só me inscrevi, levantei a mão para me inscrever para falar posteriormente. Né? Ah, beleza. Então, retorno a palavra para Wagner Dias. Se puder ser a próxima a falar, eu aguardo. Perfeito. Obrigada. Boa tarde, Wagner Dias, já foi dito o meu nome. Lá é a 222ª subseção da Ordem dos Advogados, que é a do Barro Preto. O nome é complicado mesmo. Eu sou um homem afrodescendente, com o tom de pele pardo, eu uso a cabeça raspada, uso óculos, estou hoje com uma camisa azul clara e um blazer cinza. Estou de calça jeans, mas nesse momento eu estou sentado numa bancada que é ligeiramente superior às cadeiras da Assembleia, ao lado do presidente Renato, da Associação Auxiliadora dos Cegos, e da deputada que convocou essa audiência pública, para aqui contar um pouco da história de como eu cheguei nessa situação. A subseção do Barro Preto foi instalada nesse ano de 2024, né? A diretoria tomou posse no finalzinho de 2023, instalou-se num prédio na Rua Guajajaras no início de 2024. Eu fui nomeado para ser o presidente da Comissão de Direitos Humanos para esse período de um ano. Agora, com a reeleição da diretoria no processo eleitoral que a OAB fez no final do ano, provavelmente devo continuar durante um mandato de 3 anos aqui para diante. E desde que começamos lá, um projeto que temos desenvolvido a partir da Comissão de Direitos Humanos é de colocar a comissão em interlocução com os setores de vulnerabilidade no Barro Preto e aí, claro, alcançando setores mais ampliados da cidade, para que a ordem possa, não só conhecendo as dinâmicas dessas situações de vulnerabilidade, poder atuar junto a elas, de modo a prestar apoio e, às vezes, até efetivamente, da melhor forma possível. Eu pude observar numa publicação do Brasil de Fato, uma reportagem mencionando o Frei Gilvander sobre essa situação do despejo da União Auxiliadora dos Cegos. O Frei Gilvander é parceiro de todas as lutas. Mandei para ele uma mensagem prestando a minha solidariedade, colocando a Comissão de Direitos Humanos da subseção do Barro Preto à disposição. O Frei Gilvander já respondeu com uma agenda para eu comparecer lá na sede da associação, conversar com o presidente Renato, com quem eu estive lá, junto com a Amanda. Fizemos uma vistoria do local, constatamos a maravilha que é realizada naquele espaço por esses moradores que estão lá, né? A dinâmica de um espaço que está sendo preparado lá para acolher agora cegas, mulheres cegas, para também habitar naquele espaço,
né? E também constatamos uma série de dificuldades que são geradas por esse processo, que comprometeu pesadamente o CNPJ da instituição e gera para eles uma dificuldade enorme de acesso a uma série de estímulos que qualquer associação de natureza beneficente poderia ter acesso, e eles não estão tendo, porque o processo compromete, por ser uma execução fiscal, compromete o acesso a uma série enorme de benefícios que poderiam ter. O vínculo cultural do trabalho realizado dentro da associação é importantíssimo, já foi muito bem mencionado aqui pelo doutor Juviano, a quem eu rendo minhas homenagens, doutor, que o bairro de Santa Teresa está assentado em cima de uma situação que é uma situação que reconhece no bairro uma importância cultural fundamental. Quando a gente olha os registros históricos da associação naquele lugar, podemos observar que a associação tem uma dinâmica na sua história de valorização e de desempenho de atividades culturais também muito importantes, e hoje, pelo lugar que ocupa e pelo trabalho que desenvolve com quem está morando lá e na interação com a comunidade, continua essa relevância cultural. Então, é muito importante que, nessa luta, para manter esses cidadãos morando naquele lugar, é preciso reconhecer que essa manutenção repercute em benefício da comunidade do entorno, e não apenas para benefício pessoal deles, que vão continuar morando naquela localidade. A nossa Constituição diz que é fundamento da República a dignidade da pessoa humana. Se nós permitirmos que um processo de execução fiscal seja utilizado para agredir esse fundamento, nós vamos estremecer as bases da República Brasileira. Então, é muito importante que nós mantenhamos firme esses moradores naquele endereço, naquela localidade, contribuindo fortemente para o aspecto cultural daquela comunidade, que é uma comunidade que culturalmente tem uma relevância grande para toda a cidade, de modo que todos nós vamos nos beneficiar se eles ali permanecerem. É uma contribuição singela nesse momento, e vou ficar à disposição para poder continuar contribuindo nesse processo e nessa luta para manter esses cidadãos ali. Tá certo, doutor Wagner. O doutor Wagner começou sua fala nos dando aqui um exemplo que eu peço que os próximos que forem falar também sigam, que é a autodescrição, né? Muito importante. Então, ele já descreveu o ambiente em que estamos, né? Uma bancada ligeiramente superior às cadeiras. Eu estou vestindo uma blusa branca, de manga comprida, tenho o cabelo castanho claro, o olho claro. Ao meu lado aqui está o Frei Juvander, também de camisa branca e chapéu, sempre com chapéu, né, Frei Juvander? Chapéu de palha. E o Wagner está aqui ao meu lado esquerdo. Passar agora, então, para a Ana Paula Feminella, secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e, na sequência, depois escutaremos a DPU. Muito obrigada, boa tarde a todos e todas. Infelizmente, boa tarde. Tem que participar online, né? Gostaria de estar aí com vocês, conhecê-los melhor, ouvir com atenção cada situação, e esse caso chega a nós no dia 4 de outubro deste ano, né, que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania foi instado, né? Então, em nome da ministra Macaé Evaristo, né, que também já integrou essa casa, essa Assembleia, eu, Ana Paula Feminella, estou secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tomamos as providências a partir do conhecimento, né, da oficialização dessa situação que temos Desculpa, eu vou fazer a autodescrição, antes que eu me esqueça de novo, né, porque o tema nos move aí a refletir sobre uma violação de direito humano, né, e nos toca bastante. Mas eu sou uma mulher de meia idade, estou com cabelo escuro, ondulado, na altura do pescoço, de batom roxo, de brinco dourado, com uma blusa, uma camisa verde com roxo e bege, né, atrás de mim tem uma parede branca e uma poltrona preta.
primeiro dizer que, né, quero parabenizar aqueles todos que integram, né, a associação, né, que com seriedade estão garantindo um direito humano tão fundamental como o direito à habitação, o direito, né, constitucional, como já bem dito aqui. E é nessa perspectiva que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania vem atuando, né? Então, assim que tomamos conhecimento, fizemos, enquanto Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, uma nota técnica em defesa da manutenção de toda, né, da garantia da população que está, né, residente na associação, nesta casa, para que a gente tenha aí a manutenção, né, do direito, né, a não violação desse direito à habitação, as relações de parentesco que já se estabeleceram por esse grupo, né, e inclusive com a comunidade, né. Então, embasado na própria Constituição, na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e na Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146, e dentro do limite das nossas atribuições enquanto Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, nós instamos, então, ao Ministério Público Federal, né, também ao Ministério e para a Defensoria Pública, né, a nossa posição em defesa do direito à moradia, do cumprimento aí, do não cumprimento desse processo, né, um processo, claro, que não vem do presidente Lula, muito menos da ministra Macaé, que ele está ainda no judiciário, né, então, estado pelo que eu estou vendo aqui, né, pelo INSS e FGTS, né, pela Fazenda, e a gente vai, então, também interceder nesse sentido, dentro dos limites da nossa institucionalidade, né, então, qualquer governante, qualquer agente público tem a obrigação, né, de prover, né, e cumprir aí com a Constituição, mas também algumas, né, e também com a própria legislação. Então, é nesse sentido que nós encaminhamos a ouvidoria, né, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais também, a ouvidoria aqui do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e estamos buscando solucionar, né, para que não haja nenhum despejo, porque a condição das pessoas com deficiência no nosso país, né, então, para os públicos mais empobrecidos, a questão da moradia é ainda um tema crítico. Nós sabemos quantas pessoas com deficiência, né, e pessoas idosas com deficiência, né, correm risco, né, de estar em situação de rua, e isso é uma grave violação de direito humano, e a gente não quer e não vai atuar pela defesa, né, pelo cumprimento de direito básico, aí, direito fundamental, os direitos humanos da população que vive na associação. Então, é nessa perspectiva que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania atua, e que, né, quero dizer que nós vamos seguir acompanhando dentro do limite da institucionalidade, né, do que é atribuição do nosso Ministério. Nós vamos fazer o trabalho interno, né, enquanto governo federal também, né, mas dizer que essa é uma questão que ela está ainda tramitando no Poder Judiciário, né, então, mas que a gente, naquilo que estiver dentro das nossas possibilidades, das nossas atribuições, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania vai prover. Em relação como eu já lhes disse, né, a gente retoma uma política nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, depois de um intervalo grande, né, de 6 anos sem o plano Viver Sem Limite, e retomamos o ano passado, né, no final do ano passado, o plano de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, reconhecendo as demandas históricas da população com deficiência, reconhecendo as graves violações de direitos humanos com as populações com deficiência, especialmente aquelas em territórios mais vulnerabilizados, mais empobrecidos ou mais isolados, e o quanto nos toca essa situação do público que está, né, na residência inclusiva da associação. Então, contem conosco, né, e o que essa audiência deliberar, a gente vai estar junto com vocês
nessa perspectiva, né? Contem também com a ministra Macaé Evaristo, que é uma grande defensora, né, dos direitos das pessoas com deficiência, dos direitos humanos. Como bem dito, eu não lembro de quem foi que falou, a participação social das pessoas com deficiência no seu território, num território que já lhes conhece, já, né, lhes acolhe, é fundamental não só para esse público, né, do residente na casa, mas também a toda a comunidade, né? Então é nessa perspectiva que nós entendemos que é a convivência com as pessoas com deficiência que vão levar à efetiva inclusão, à efetiva implementação da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, quero saudar mais uma vez a todos aqueles que estão nessa batalha e que contem conosco nessa perspectiva. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Paula. De fato, é muito bom, né, gente, lembrar que esse processo ele tem 12 anos. Então, não foi feito durante o governo Lula, foi feito no final ali do governo Dilma. Avançou sobre os governos, né, os desgovernos depois Temer e Bolsonaro. E agora o governo do presidente Lula tem a condição de nos ajudar a resolver. Ana Paula, eu não entendi bem, e eu tenho uma pergunta para você. Você falou que fez uma nota técnica ou que fará uma nota técnica? E para onde ela foi enviada? Essa parte aqui, a mesa ficou um pouco em dúvida. A nota técnica ela é interna para dar subsídios para a ouvidoria e já foi encaminhado para o Ministério Público Federal, né? Então, assim, foram elementos para levar para o gabinete da ministra, argumentações para fortalecer o argumento pela manutenção, né, da residência na casa. Então, a nota técnica é um documento interno do governo federal para argumentar em defesa, né? Então, são subsídios necessários para que a gente possa tramitar para dentro e também para que a ministra possa acionar a ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos, acionar o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública, né? Então, são argumentos que fortalecem, né, a defesa da residência. Certo. Ela é de acesso... É possível a comissão ter acesso à nota técnica? Eu não sei, eu não estou aqui com a minha assessoria, eu teria que dar uma olhadinha se ela se ela pode ser pública. Eu acho que sim, tá bom? Sim, perfeito. Assim que a gente tem o contato e assim que eu puder, já encaminho para vocês. Certo. Ana Paula, eu também pediria o apoio do Ministério para além da elaboração da nota técnica, que evidentemente é muito importante, e a gente espera que, além do Ministério Público Federal, também possa, não é, a Procuradoria-Geral da Fazenda, a AGU, receberem esse documento. Então, eu acho que... Não, mas é isso. Esse documento é interno para o governo. Sim. Mas o que eu quis dizer é que eu acredito que para a gente avançar nessa discussão, porque assim, o processo correu. E aí a gente tem, hoje, um leilão que foi executado e uma ação de despejo já ordenada. Então, assim, o caldo entornou mais do que entornou. A gente precisaria... O leilão ele é anterior até ao próprio governo Lula, né? Exato. Como eu disse aqui na minha fala agora há pouco. O TRF6 que acabou julgando novamente, retomando o leilão, né? Exato. Foi o que eu disse aqui agora há pouco, que foi um processo que começou em 2012... e que se arrastou até agora, e a gente tem a oportunidade de, com o apoio do governo federal, resolver. O que eu queria dizer é o seguinte: eu acho que é muito importante que o Ministério articule, junto com a Secretaria Nacional da Presidência, a abertura de uma instância de diálogo e negociação para que a gente traga à mesa o INSS, a União Auxiliadora, e faça a discussão sobre a abertura de um debate sobre o perdão dessas dívidas. Porque, a partir disso, eu acredito que nós temos condição de acionar o juiz da causa, né, o juiz federal, para que ele anule o processo de leilão e faça a restituição, né, para que o governo faça a restituição
do proprietário que adquiriu aquele imóvel, né? Mas se a gente sai dessa reunião aqui com uma perspectiva de criação de uma instância de negociação, seria muito importante para que a gente conseguisse dar seguimento a essas questões. Eu acredito que hoje nós já avançamos muito com o envolvimento da Secretaria Nacional, com a elaboração da nota técnica, que vai subsidiar os diálogos internos, mas era importante que a gente conseguisse sentar todos esses atores em um espaço de negociação para encaminhar os aspectos mais técnicos desse cancelamento do leilão, que a gente sabe que não é tão simples, né? Ele demanda, de fato... Exatamente. Essa a limitação, mas a gente vai, sim, eu me comprometo com isso, em buscar essa tratativa de abertura de diálogo aí com a AGU e com a PGFN, né, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e o INSS. Ah, maravilha! Ó, parabéns, então, gente. Despacha, gente, né, me comprometo em fazer essa argumentação para buscar essa tratativa direta com a associação. Perfeito, perfeito. Frei Giovanni também tem uma pergunta, peço que seja para a gente depois passar para o doutor João. Eu só queria pedir licença, eu não tenho muito tempo. Nós estamos terminando a criação, está acabando daqui a pouco, o evento do Fórum Nacional, a gente lançou o Fórum Nacional de Gestores e Gestoras de Políticas para as Pessoas com Deficiência, um fórum que reúne gestores públicos federais, estaduais e municipais, para que a gente consiga construir essa cooperação federativa desses entes federados na promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Então, eles acabaram de votar, eleger o representante dos governos estaduais, a coordenação estadual e a coordenação dos municípios. Eu preciso estar lá para dar, né, empossar mesmo, né, validar com essa criação dessa instância, desse fórum, para que a gente amplie a capacidade institucional, tanto do governo federal quanto dos estaduais e municipais, para prover os direitos das pessoas com deficiência. Só por isso, se eu puder sair daqui a uns 10 minutinhos, eu peço licença. Perfeito. Vou te pedir só então um pouquinho, porque nós temos o nosso último convidado a falar, que é o doutor João, da Defensoria Pública da União. Mas o Frei Giovanni tem uma pergunta, rapidamente. Doutora Ana Paula, eu sou Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Primeiro, uma alegria ouvir a sua palavra e a manifestação de que o governo federal, a partir do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, vai acolher o pleito e as reivindicações no sentido da gente espantar esse despejo. Agora, uma informação técnica aqui, doutora Ana Paula, infelizmente não pôde estar presente aqui nessa audiência o advogado doutor Felipe, que é o advogado atual da União Auxiliadora dos Cegos, mas ele já nos informou que foi a partir de um embargo de declaração da AGU, recente, AGU do governo Lula, que um desembargador do TRF-6, que acolheu o processo, que estava no TRF-1, né? A partir desse embargo de declaração da AGU, é que o desembargador reabilitou a questão para continuar valendo o despejo. Então, eu queria pedir, assim, urgência para a gente fazer essa conversa e essa interseção junto à AGU aí, porque a AGU não pode continuar nessa perspectiva de brigando, precisa manifestar concretamente lá no processo, no TRF-6, essa abertura de negociação do governo federal. Isso que eu queria alertar. Tá? Obrigado, doutora Ana Paula. Obrigada, Frei Givander. Passar agora para o João Márcio Simões, defensor regional, mas antes convidar para compor a mesa aqui a vereadora Cida Falabella. Bem-vinda, Cida. João, com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Paz, bem e bênção para todos. Eu sou um senhor, 60 anos, os cabelos já estão acabando, então estou meio careca, barba por fazer, estou de óculos e estou com a camisa de malha vermelha. Agradecer pelo convite para participar dessa audiência pública,
né? Eu estava lendo aqui a lei do Estatuto do Deficiente. O poder público adotará programas e ações, estratégias para apoiar a criação e manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Aí a lei direciona para um lado e às vezes até com ações lícitas, né, se praticam horrores, né, violações de direitos humanos. Né? Às vezes até o Estado está cobrando licitamente uma dívida, mas mesmo agindo licitamente, ele consegue, não raro, né, no caso concreto aqui, praticar uma violação de direitos humanos. Né? E a participação da Defensoria nesse episódio, a minha indignação é a mesma do Renato, desde o dia que eu compareci lá na associação, né? É a mesma do Renato. Né? Ver essa discrepância de como o poder público atua. Né? Como que tem hora que ele privilegia o crédito em detrimento da pessoa. Né? Isso é terrível. Então, toda ação e medida que a gente adotar é justamente para chamar os poderes públicos, principalmente a União e demais envolvidos, para juntos, né, a gente, seja através de uma medida judicial, ou seja através de medidas administrativas, para juntos a gente achar uma solução concetânea para essa situação, né? De maneira que prevaleça, né, o interesse daquelas pessoas com deficiência que ali tem. Não sei se vocês sabem, né, uma das poucas instituições que eu conheci que tem uma estrutura para se manter, né? Todo o arcabouço da legislação que trata dos vulneráveis não é assistencialista, é dar estrutura para que eles saiam da situação de vulnerabilidade e possam, daí para frente, né, assumir sua autonomia e buscar eles mesmos os seus rumos. Né? Então, é justamente isso, né, que essa estrutura. Sempre a Defensoria, quando eu atuo, eu preocupo muito da estruturação para essas entidades, para que elas possam sobreviver e cumprir, né, com seu estatuto social. Então é nesse sentido que vai ser a atuação da Defensoria. Já fiz a visita lá, já estou em contato, né, com o doutor Felipe, já temos agendado uma atividade lá na segunda-feira e assim a gente vai caminhando. O que eu quero, mais uma vez, é deixar registrado o apoio incondicional da Defensoria, né, na defesa das pessoas com deficiência como um todo, em especial dessa comunidade aí, dessa associação. Tá? Obrigado, Bela. Obrigado aí, doutor Frei Gilvândio, grande parceiro também. Obrigado por estar junto nessa luta. Um abraço. Obrigada, doutor João. Bom, agora eu passo a palavra para a Cida Falabella, vereadora de Belo Horizonte. Oi, pessoal. Primeiro eu queria me desculpar. Eu estava num outro evento, numa mostra muito bonita da arte insensata, inclusive apoiada com emenda parlamentar pelo gabinete, pelo mandato da Bela Gonçalves, e com um programa, né, Bela, que a gente, através de lei, conseguiu, vamos dizer, garantir a sua continuidade, que é o Arte da Saúde, que é exatamente para combater a medicalização excessiva das crianças, que são considerados problema na escola, e adolescentes, jovens. É um programa que existe há 30 anos e é extraordinário o trabalho que eles fazem. Primeiro também cumprimentar a mesa, na pessoa da Bela, do Jerônimo, do Renato, Frei Gilvander, todas as pessoas que estão aqui nessa luta, né, para reverter uma situação que, por si só, nem devia existir, né, Bela? Né, Frei? Joviano também, nosso companheiro, não deveria nem existir, porque a função social do espaço, dessa associação, do trabalho que ela faz, a quantidade de pessoas que já foram atendidas ali, e o fato de abrigar 8 pessoas, né, com deficiência visual, pessoas, em sua maioria, idosas, né, pessoas negras. Isso, então, não deveria nem... Isso deveria ser um direito, já que impedisse, inclusive, todo esse processo judicial, leilão e etc.
A gente tem acompanhado o caso desde o início, com o Michele, que está aqui, Joviano, né, que não foram nos procurar, e a gente recebeu os representantes lá no gabinete, nós fizemos 2 reuniões lá na associação, né, articulamos com a presença do defensor público da União, doutor João Márcio, também com a associação do bairro Santa Teresa, do Sérgio Mitre, do Frei Gilvander, enfim, a gente está nesse diálogo, e, inclusive, no último sábado, fizemos um cortejo que foi muito bonito, né, saindo da Praia de Santa Teresa, ouvindo a banda Cabra Cega, lá na porta de forró, uma banda de música popular brasileira. E eu tenho dito muito, porque eu acho que as questões jurídicas aqui, todas as suas implicações, eu acho que vocês já devem ter adiantado bastante o assunto, e a gente segue fazendo esse debate por essa via, vamos dizer, legal, né? De direitos humanos, mas também tentando destrinchar aí as possibilidades de escuta do Ministério dos Direitos Humanos, do Ministério Público. Mas o que acontece é que eu tenho dito também que a gente precisa olhar, e aí eu também diria que a Prefeitura de Belo Horizonte precisa entrar nesse debate, o Estado precisa entrar, que também está dizendo que vai ter uma política municipal de cuidados, Bela, porque Belo Horizonte é a primeira capital que tem uma política municipal de cuidados. A gente colaborou muito para que a lei fosse votada no ano. Com a lei, nós colaboramos muito, e que ela fosse votada, aprovada, precisa ser regulamentada. E a gente sabe que, sem cuidado, nenhuma de nós estaria aqui, né? E que, vamos dizer, nesse portal que se chama Cuidados, que vai desde os cuidados com o bebê na sua casa, ou seja, o âmbito familiar, do cuidado com o bebê, com a sua alimentação, com o aleitamento, com as pessoas idosas, a comida, a roupa lavada, passada, tudo isso que sobrecarrega imensamente as mulheres, porque ainda temos uma divisão, né, do trabalho, sexual do trabalho, muito desigual. Para além disso, as políticas públicas de cuidado da Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Direitos Humanos, e que agora vai ser desmembrada de Segurança Alimentar, tudo isso diz respeito a cuidados. E nos cuidados, a gente vê a interseção com a saúde, com a cultura, com os direitos humanos, com a assistência social, e creio que uma das comunidades que mais demanda cuidados e que está nessa política é a população com deficiência, pessoas com deficiência visual e diversos tipos de deficiências. Essas pessoas que demandam um preparo do Estado, um acolhimento do Estado para que sejam tratadas com dignidade, com direitos, com respeito. E eu acredito que esse é um caminho muito importante para a gente debater, para a continuidade da instituição no lugar que ela está, porque ela pode expandir o seu acolhimento, né? Pode ser realmente esse centro de referência para as pessoas com deficiência visual, e pode ser um espaço, inclusive, que pode ser transformado num ponto de cultura, porque também essa interseção com a cultura é muito forte. Existe, né, um espírito de se manifestar, pensar também que hoje dos debates na arte que está mais presente é exatamente o que que as pessoas têm chamado de arte def, ou arte para e com pessoas com deficiência. E eu venho, então, trazer esse ponto de vista também, para a gente considerar que a gente possa fazer esse debate por esse caminho, que a gente some a todas as ações também essa dimensão do cuidado, da cultura, a dimensão de base comunitária desse espaço, todo o serviço e o acolhimento que ele já prestou a milhares de pessoas e que pode continuar. Além disso, né, a gente deve considerar, eu estou aqui do lado de uma pessoa que sabe melhor disso do que eu, a gente também acompanha muito, Bela acompanha há anos, que Santa Teresa hoje é um foco para a especulação imobiliária, e a gente vem sofrendo na Câmara inúmeros ataques ao bairro, a tentativas de verticalização. Gláucia do Quilombo Souza está aqui, a gente conseguiu, né, muito por conta do mandato da Bela e toda a sua luta e toda a sua experiência,
reverter uma decisão para tirar o Quilombo daquele lugar, exatamente reconhecendo como um território de direitos de uma comunidade negra de resistência que estava ali, mas isso é comum em Santa Teresa todo dia. Todo dia tem um projeto, é uma drogaria Araújo, é um supermercado, é uma tentativa de verticalização, é uma tentativa de, como a gente chama na Câmara, projetos com CNPJ, aquele projeto que já vai assim... mudar a classificação tal da rua. Você pode ver que tem um CNPJ por trás para construir alguma coisa, para destruir. Joviano também, que é um lutador lá pelo bairro, sabe? Então, para preservar também o bairro de Santa Teresa, toda a sua história, que não seria a mesma sem a União dos Cegos estar lá, que ela faz parte dessa história de Santa Teresa, a gente tem que considerar que isso acirra muito a luta à especulação imobiliária, né? Então, por isso mesmo é uma luta difícil de reverter. Mas a gente tem clamado aí aos órgãos uma possibilidade até de troca de terreno. É possível fazer isso. Parece que em São Paulo, o Teatro Oficina, eles estão com uma ação assim. Lá no Rio Grande, o Teatro Oficina, né, do José Celso Martinez Corrêa, falecido recentemente, uma referência para o teatro brasileiro desde a década de 60, que fica ali no Bexiga. Eles têm uma luta para transformar aquilo no Parque do Bexiga, enfim. Que Zé Celso chama São Paulo de Sampan, né, que fala muito dessa origem, que está muito antes dos bandeirantes, da destruição toda, e desse espírito, né, de destruir o que é belo para construir, né, a cidade que ergue e destrói coisas belas. Então, e lá no sul também, Jovi, com o pessoal do Terreira da Tribo, que é o grupo Oi Nós Aqui Travês, que é um grupo de muitos anos, mais de 30, quase 40 anos de atuação, que tem sido feito um debate da possibilidade porque eles não são donos da sede, a sede foi totalmente inundada agora, uma possibilidade de tornar, de fato, aquele lugar um lugar do grupo, realmente para o grupo não correr o risco de ser despejado, com a possibilidade de uma troca por algum terreno, que a União tem vários, etc. Né? Então, colocar isso também, não como uma... obviamente, vocês já devem ter falado sobre isso, mas que eu acho que a gente precisa pensar também para fora das caixas jurídicas outras possibilidades de expandir esse debate, porque eu vejo que aquele espaço que vocês, anos e anos, mantiveram, ele pode ainda não só ser o que ele é, mas ele pode ser muito mais do que ele é se ele receber apoio, se ele conseguir se transformar realmente num lugar de maior acolhimento ainda, de atividades, de formação, um lugar, né, no coração de Santa Teresa, que tem um papel, inclusive, pedagógico nesse letramento da sociedade sobre pessoas com deficiência e suas capacidades, que hoje a gente reconhece que são incríveis e que elas estão preparadas para contribuir com a sociedade, com a democracia, com o debate, com a arte, com a política. Então, acho que o debate sobre inclusão é o debate central no Brasil hoje, assim como o debate sobre cuidados, que engloba tudo isso que a gente está falando. Né? Pontos de cultura também são territórios de cuidado, e, com certeza, esse lugar é um território de cuidados. É um lugar de cuidar das pessoas, e cuidar de maneira comunitária, coletiva, um pelo outro, como são muito bonitas as histórias que a gente ouve. Então, meu máximo respeito à luta de vocês. Muito bom somar aqui com a Bela na Assembleia, porque é um mandato de muita força política, e nós, né, Bela, já compartilhamos muitas histórias juntas, gabinete, covereanças, e para nós é uma alegria estar aqui como mandato e como gabinetona também, junto com a Isa Lourença, com o Dário de Moura, e dizer para vocês que a gente está junto na luta até o fim, até reverter e fazer de Belo Horizonte um espaço, e de Santa Teresa, e dar dessa casa-lar, né? Esse espaço que abriga as pessoas, um espaço com muita potência, beleza e criatividade, que é próprio de vocês. Muito obrigada. Maravilha! Cida e eu temos 8 anos, mais de 8 anos de história já. Isso. Então, é muito bom. Ô, Cida, acho muito importante que nessa discussão sobre a regulamentação da rede de cuidados no município, a União Auxiliadora seja de fato incluída e que a gente possa ver aquele espaço potencializado. Além disso, a gente fez um requerimento
aqui para a Prefeitura e para a Diretoria de Patrimônio, para que seja analisado a possibilidade de tombamento do imóvel, né? Tombamento, na verdade, como patrimônio imaterial, ali do bairro Santa Teresa, a União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais. Estou aqui de posse das fotos, né, que mostram aqui como que de fato constitui um patrimônio para o bairro. Joviano disse isso também e acho que é muito importante. Inclusive, Cida, só um comentário, dizer para você que os ônibus de Belo Horizonte eram bem mais bonitinhos, viu? Olha aqui esse mangueirense verde-rosa. Tá bonito mesmo. Um ônibus verde-rosa aqui, ó, Aviação Santa Teresa. Bem mais bonito. A gente pode fazer esse pedido de providência para voltar com os verde-rosa em BH também. Estou brincando, tá, consultoria, mas seria bonito mesmo. A gente fez também, gente, um pedido aqui de providências para que o Sejusc, que é o Centro Judiciário de Conciliação do Tribunal Regional Federal, abra um processo de negociação dentro do processo judicial relativo ao caso da União Osciladora dos Cegos de Minas Gerais. Eles foram convidados, não estiveram presentes, mas receberão a ata dessa reunião e esse pedido de que seja aberto esse processo de negociação, um pedido da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Também fizemos um outro requerimento, gente, que também já foi pactuado aqui com a Ana Paula, né, que é da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que a gente possa, para que o INSS, na verdade, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional possa perdoar a dívida trabalhista e previdenciária da União Auxiliadora dos Cegos e que se possa também abrir um processo de negociação, de diálogo, para que a gente consiga regularizar essa situação e cancelar o leilão do imóvel. Então, são os 3 principais encaminhamentos dessa audiência pública. Eu estou aqui agora também com a listinha dos convidados que se inscreveram. E aí, gente, a gente tem um microfone que vai ficar à esquerda de vocês, que estão olhando de frente para o palco. Ah, não, a assessoria vai levar até vocês o microfone, então só levantar a mão quando eu chamar a pessoa. Vocês levantam a mão que o microfone vai até vocês. Juvenal de Jesus. Alô, Juvenal de Jesus sou eu. 44 anos que eu moro lá na Associação do Cego, Rua Mármore 664. Morava na Rua Doutor Camilo, na Vila Nacional da Conceição, bairro Serra, São Lucas Serra. Aí no ano de 1980 eu vim para a União do Cego. Dia 5 de fevereiro de 1980. Eu entrei para aquela casa lá, das primeiras diretorias, que eu vivia lá no morro, sofrendo lá, sozinho lá na favela, lá nos barracos, aonde eu descobri essa casa de cego, que eu procurei a diretoria lá, quem me botou lá. E estou lá hoje há 44 anos. Da partir de fevereiro do ano que vem, vai fazer 45 anos que eu estou lá. E então, eu conheci essa casa lá hoje, eu estou lá, essa casa lá foi feita com dinheiro pouco cego, pediu esmola. Muitos cegos aqui na capital, outros viajaram para o interior, agarrado no braço do guia, que o cego não andava sozinho no braço do guia pedindo, que construiu aquela casa bonita que nós moramos até hoje. A União Auxiliadora do Cego. Onde eu estou lá, estou bem lá, graças a Deus. A grande diretoria que já passou e está passando até hoje. Toda a diretoria que passou por lá são tudo gente boa e como está tendo até hoje. E aonde eu estou lá até hoje, a casa foi feita com o dinheiro do povo. E aí eu estou lá e a nossa Associação do Cego, nós não podemos perder ela, que é a nossa casa. A gente não vai sair de lá da casa, só vai sair de lá morto. Quem viu lá, nós não sabemos que a casa são nossas. É nossa casa. E o governo tem que compreender isso. Seu Luiz Fernando Lula da Silva tem que entender e deixar a nossa casa em nossas mãos, que é nossa, que é a União Auxiliadora do Cego. Foi feita com dinheiro do povo, de todo cego que pediu esmola para fazer essa casa. Aí a nossa União Auxiliadora do Cego, nós não saímos de lá, só sai de lá quando morrer. É nossa casa, que é a União Auxiliadora do Cego. Obrigado, Vitor. É isso. É isso aí, seu Juvenal.
Juvenal é de luta ou não é? Parabéns, Juvenal. Passar agora para o Ivan Matheus Dutra, líder comunitário do Alto Veracruz e conselheiro municipal de assistência. Quando eu vi falar que o pessoal estava sendo despejado, sinceramente eu senti até mal, porque eu conheci a União Auxiliadora dos Cegos de Santa Teresa desde 1972. Inclusive, 50 anos. Isso, inclusive, a maioria dos cegos, inclusive, vendia loteria lá na Praça 7. Eu trabalhei com eles, com muito deles. Eles ajudaram muito a gente. Eu era rapazinho naquela época. E também, eles ajudaram a mim e eu também ajudei eles na casa deles lá, consertei fogão lá para eles várias vezes, olhei vários problemas lá dentro que o pessoal me levava lá, na época do Concesso, na época do Oswaldo, na época daquela turma lá. Então eu conheço esse pessoal há muito tempo, eu fiquei muito revoltado na hora que realmente ouvi falar que o povo ia sair lá da União Auxiliadora. Hoje eu sou conselheiro da Assistência Social Municipal, nós reunimos lá pertinho, inclusive, pertinho lá do local onde os cegos estão. Nós temos uma outra casa de cegos também lá no Alto Veracruz também, e nós estamos sempre ajudando, e quero deixar bem claro para vocês. A nossa deputada aqui, o pessoal achou uma pessoa realmente digna para poder levar esse processo para frente, porque a Bela Gonçalves, sinceramente, ela pegou um trabalho junto conosco na assistência social e foi até o final e venceu. E nós vamos vencer também essa luta. E eu quero deixar bem claro com vocês, que lá no Alto Veracruz eu conheço todas as igrejas de lá, e eu conheço todas as lideranças, outras lideranças que existem lá também. Se precisar de fazer uma abaixo-assinada, com uma abaixo-assinada imensa, vocês podem estar tranquilos que nós faremos para poder engrossar a Associação de Santa Teresa, a Associação dos Cegos, nós engrossamos se precisar, e eu estarei com vocês até o final, mas em nome do Senhor que está lá em cima. Eu quero pedir também pedir esse pessoal que está na presidência da República. A gente lutou muito por eles, eu trabalhei muito para o Lula sem ganhar um centavo, e portanto é o seguinte, hoje eu peço encarecidamente, deixa o pessoal quieto lá onde está, resolva o problema deles, porque eles jamais poderão sair daquele lugar, que há mais de 50 anos que eles estão ali, e eles têm que continuar. Muito obrigado, ô deputado. O que precisar, conta com a gente, e vocês da associação contam com a gente também. Obrigado. É isso. Vamos vencer mais uma batalha, junto e misturado, Ivan. Obrigada. Passar agora para o Wellington Antônio de Oliveira, da União Auxiliadora dos Cegos. Ele deu uma saída? Então vou passar agora para Murilo Rodrigues. Boa tarde a todos, aos representantes da mesa, a Vossa Excelência, que está numa briga junto com o Frei Gilvandro e a nossa vereadora Cida. Eu estou na casa desde 2021, porque teve a pandemia. Meu colega me disse, Murilo, tem um curso técnico em Minas, lá no Instituto São Rafael, que é muito bom. É na faixa de 2 anos, você sai de lá bem experiente e tudo. Tá bom. Fiquei online e nesse período minha mãe perguntava, você vai para onde? Mãe, eu vou para Minas. Para onde, menino? Para Minas. Você está ficando doido? Mas eu sou de Fortaleza, Ceará, capital do Ceará, né? E porque lá não tem um curso igual o que tem aqui no São Rafael, que tem uns professores experientes. Fiz a minha inscrição lá e a diretora, porque eu tenho que assinar presencialmente, mas ela, gentilmente, a diretora Juliana aceitou. E perguntou 3 vezes, você vem mesmo? Vou. Nesse período,
no dia depois dos finados, dia 2 de 2001, de novembro. Peguei o ônibus no sábado, 9 horas. Cheguei aqui na segunda-feira e quem me acolheu aqui foi o Jorge, né, que era administrador lá, o seu Jerônimo, e ele me acolheu lá. Tudo bem, cheguei, tudo, fui lá, e a diretora chegou para mim, você veio? Vim. Não era para vir, não? Era. Então, a União, como o Jerônimo disse aí, desde 1070, 55, veio passando, a mal administração acontece nisso. Mas eu pensei que não era tão grande o engodo que eles deixaram, né, para nós agora que está chegando. Né, o Tião como vice, 3 anos, eu 4, o Edson 10, o seu Juvenal bem novinho, 45 anos, o Bingo 50 anos. Então, é uma casa que eles construíram. O Bingo é um vô para nós. É tão tranquilo ele que nada afeta ele. Né? E o seu Juvenal. Então, a briga que está tendo agora, a senhora deve se desdobrar, porque Minas Gerais não é um acolhimento àquela casa de Minas. Ela é de todo o Brasil, como o Frei Gilvando sabe. Né? Eu viajei 3.000 quilômetros para estar aqui, para adquirir conhecimento no Instituto São Rafael, e a Casa da União me deu esse apoio, né? Como ele disse, deu apoio para outros cegos, deficientes, como tem colegas do Golbol da gente, que é advogado, trabalha no tribunal, né? Então, não é uma casa à toa que está ali. Né? Não é o valor dela em espécie que está valendo. É o valor sentimental. Né? O presidente da associação de Santa Teresa falou bonito. Né? Faz história ali a associação, acolhe o deficiente visual, não precisa a gente... O seu Juvenal me disse que veio até um cego da África. Né? Um cego da África vem para cá, vai para lá, para casa, tem comida, tem o cantinho para dormir, tem o ônibus de transporte, que ali é muito bom para a gente pegar ele e ir para o centro de Minas, ir para a escola, que é um local plano, né? Porque para nós tudo é dificultoso. Se a gente der uma rodada na gente, já vai para o lado errado. O cego já fica desorientado. Então, até os motoristas não pedem mais nem o passe da gente, de tão acolhedor que eles são. Você vai descer aonde? Lá na Carambola. Ou é Carangola? Um negócio assim. Carangola. Numa clínica de oftalmologia. Ele só não entra com o ônibus para dentro porque não pode. Né? Mas é um pessoal tão legal de Santa Teresa, dos coletivos, que deixa onde você quiser. A Escola São Rafael, o último ponto é em frente a uma igreja evangélica. Você vai descer aonde? Na Escola São Rafael. Ele atravessa a Barbacena, deixa a gente lá perto do local de atravessar, a faixa de atravessar. Uhum. Né? E, então, a gente tem uma facilidade lá para deslocar, deputada, que ajuda bastante a gente. Desculpa prolongar, mas é um caso tão sério que a gente não dorme. Porque eu peço meus colegas lá da instituição, isso daqui era para estar lotado, mas parece que eles não querem. Né? Eles não sabem o que é uma casa para acolher. Né? E eu tenho para onde ir. Se tomarem a casa, eu pego o meu ônibus e volto para Fortaleza. E os meus colegas vão ficar como aqui? Porque se fosse o governador lá, o Elmando de Freitas, ele perdeu a prefeitura, mas ganhou o Estado.
né? Tem um ministro agora da Educação, o nosso Camilo Santana, que ele é mais uma... Se eu tiver a oportunidade de ter um tete-a-tete com ele, é o que eu vou pedir a ele. A Casa de Belo Horizonte não pode fechar, não pode ser tomada pelo empresário, né? Me diga uma coisa, o empresário está lá na praça, morando na praça? Eu acho que não, né? Como é que ele quer tomar uma casa da gente que procura estudar? A casa foi construída pelos cegos, né? Também, né? Ele não deu nem um tijolo lá. Então, nós temos, espero que a nossa do Direitos Humanos, né, a nossa ministra do Direitos Humanos, Macaé, nos dê um apoio bastante, fique do nosso lado, o ministro da Educação, o Ministério Público, que a gente conta muito com ele, é a nossa lei, né, e ver se reverte essa... Eu acho que esse desembarcador, ele está desatualizado. Só pode, que lá na casa mora gente, mora humano. Como é que ele, numa canetada, dá o ganho para um empresário que tem dinheiro lá e vai... Pois é. E a gente vai lá para a Praça de Santa Teresa, pode ficar lá na barraca? Né? Isso é injustíssimo, né? Então vamos esperar, deputada. Eu não lhe conhecia, mas agora... passei a lhe conhecer, lhe admirar mais ainda, porque você é do partido do PSOL. Como eu não estava me lembrando do nosso candidato do PSOL do Ceará, mas é o Renato Rosendo, do estado do Ceará também, muito atuante. Espero que a senhora fique do nosso lado até o final para a gente comemorar e eu voltar para a minha terra alegre e deixar meus colegas aqui quietos no canto deles, e com saúde e paz e alegria nessa terra. Obrigado e ótimo. Eu também espero que a gente possa ter vitória, né, Cida? Ao lado de vocês e comemorar essa vitória com um forrozinho bem do bom da Cabra Cega. Passar agora para o Edson Ambrósio. E depois do Edson vai ser o Everal Garcia de Barros. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa, a todas as pessoas de boa fé que aqui estão. Meu nome é Edson Ambrósio, eu tenho 50 anos de idade, perdi a minha visão com aproximadamente há 10 anos atrás. Sou portador de retinose pigmentar, uma doença degenerativa da retina que leva gradativamente à perda da visão. Quando eu perdi a minha visão, eu recebi uma indicação de uma amiga e que quis me apresentar ao São Rafael. E eu vim para cá, mesmo contra a vontade da minha mãe e contra a vontade dela, mas eu precisava vir, né? E eu fui acolhido, depois de alguns dias, pela União Auxiliadora dos Cegos, que na época era presidida pelo senhor, o vice era o Paulino e o Zé Pedro era o presidente. Fui muito bem acolhido, passei por várias gestões ali e hoje estou aqui. Hoje, graças a Deus, depois da perda da visão e graças ao acolhimento da União Auxiliadora dos Cegos, eu estou há 9 anos, vou fazer 9 anos no ano que vem, lembrar que é em fevereiro de 2016. Então, eu fui estudar, eu me formei em vários cursos pela PUC, tá, e outros cursos. Hoje, graças a Deus, eu possuo vários diplomas aí na área da informática, sou especialista em tecnologia assistiva e mexo com a manutenção de computadores na parte de software, né, manutenção de sistemas. E como o Frei Gilvander já disse, eu já fiz 2 conversões de texto, de livros-textos para áudio. E um deles foi o Estatuto da Pessoa Idosa. Foi pela RIAM Brasil e agora estou fazendo a audiodescrição de um livro, também vai ser lançado esse ano. Mas eu quero dizer o seguinte, o que seria de mim e de outros que vieram para cá para estudar e para morar, se não tivesse um apoio da auxiliadora? Então, eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, né, e pedir
a Deus que toque no coração do desembargador, do senhor presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que abra pelo menos uma negociação, uma conversação entre nós, né, da auxiliadora, porque nós, cegos, nós só recebemos a notícia, vão ser despejados, mas nós nunca fomos consultados. Né? Então, nós nunca fomos consultados. Então, quero pedir ao senhor desembargador para rever essa questão do leilão e pedir ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva que abra uma negociação para que a gente possa tratar sobre a dívida da União. Eu não vou repetir muitas palavras aí, porque todos já disseram muitas coisas, mas o que a gente não pode aceitar de maneira nenhuma, porque se não bastasse a perda da visão, agora ter a perda da moradia também seria inconcebível. Então, essa é a minha colocação. Eu agradeço. A deputada deu uma saída aqui, eu vou tomar liberdade e avançar aqui no que não é minha competência para agradecer e pedir para ser passada a palavra para o Elvércio. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Evércio Garcia de Barros, moro na Associação de Cegos Santa Teresa, que caiu do céu na hora certa. Veio num momento que eu perdi a condição de morar sozinho, que eu morei mais de 30 anos, e fui acolhido pela associação. Então, estou muito bem, pretendo sair de lá quando morrer, e dali para o céu. Então, eu espero que o senhor Lula, eu lembro do passado, que ele estava fazendo um discurso, e não sei qual a razão de uma empresa que pediu para ele, e ele falou, não, isso para mim é uma marolinha. Então, se era uma marolinha, uma dívida tão grande, a nossa é minúscula. Então, que ele revê todo esse passado, dá a nós a condição de continuar na nossa casa, porque ali que é nosso, ali que nós precisamos até o final. Então, que o Lula e mais o desembargador que fez o pedido e autorizou o leilão, que revê a posição deles e reconheça a nossa dignidade, o nosso trabalho que fizemos até chegar ali e as dificuldades que passamos. Então, nós precisamos continuar ali de corpo e alma até o final. Ok? Aê. Obrigado. Aê, Evércio. Vou abrir também uma exceção, porque está aqui presente a Gláucia, que é também liderança do Quilombo Souza. Gláucia, puder dar uma palavrinha, né? Está aí nas lutas do bairro, contar um pouco como que a gente superou o despejo do Quilombo Souza e como que a gente vai superar também da União Auxiliadora dos Cegos. Com certeza. Boa tarde a todos, todas. Bem, eu convivo com a União Auxiliadora dos Cegos há 59 anos, posso dizer, que são meus vizinhos, pois essa é a idade que eu tenho, e nasci lá no Quilombo de Santa Teresa, que, num movimento contra um despejo, foi reconhecido como patrimônio material em 2019, porém, há mais de 100 anos do nosso bisavô e bisavó chegar aqui nessa cidade. Falar sobre esse despejo dói, porque só quem passou por isso sabe a dor que é você chegar e ser informado que será despejado. É uma violência ao direito, à dignidade, à vida. É muito violento com esses senhores que estão, né, com a deficiência também, né, que tem para além essa dificuldade de pertencer a um lugar onde eles sabem tudo. Realmente, os motoristas de ônibus sabem aonde para. Tem o senhor que vai na missa todos os dias, que o pessoal já sabe, já tem um lugarzinho dele. Então, são lembranças, são memórias que eles carregam afetivas no bairro. E ser despejado, gente,
Porque, na realidade, não é por causa da dívida, não é por causa do leilão. É a especulação imobiliária que Santa Teresa é grande. A especulação imobiliária em Santa Teresa não dá folga. São várias demandas que tem no bairro. Nós não vamos deixar. Santa Teresa não vai permitir a verticalização do nosso bairro. Nosso bairro é um patrimônio, queremos assim. E de comunidades que, como vê, é um bairro de acolhimento. Tem a cultura, tem tudo que envolve o bem viver. E eles estão numa idade, gente, que eles têm que ter a tranquilidade de ter o seu ambiente saudável, cuidado. Temos que chamar a Prefeitura de Belo Horizonte também para vir tomar conta. E o direito humano, a DEPIR, temos que chamar. A DEPIR é Diretoria de Patrimônio. A Diretoria de Igualdade Racial. Igualdade Racial. Porque tem também esse atravessamento também. Que quem está são as pessoas portadoras de deficiência que também entram. Eu acho que a gente tem que juntar forças e lutas com muito axé, com muita luta, com muita força ancestral. Eles vão ficar, porque nós sabemos que a nossa luta não é de agora, né? São lutas, são pequenas batalhas e a gente vai vencer. Obrigada. Maravilhoso. Com luta, com fé, a União Auxiliadora fica de pé. Vamos de novo? Com luta, com fé, a União Auxiliadora fica de pé. Perfeito, pessoal. Olha, eu acho que já está mais do que evidente o tamanho da injustiça que foi cometida contra vocês. A sociedade brasileira tem uma dívida histórica com as pessoas com deficiência, que foram tratadas de forma estigmatizante, que foram excluídas de diversas oportunidades de trabalho, de moradia, de acesso a direitos. E vocês, apesar de todas as dificuldades da vida, conseguiram construir uma união de auxílio, de um com o outro, é nós por nós. E essa união conseguiu construir essa sede, casa maravilhosa no Santa Teresa, que, como as fotos antigas aqui revelam, tinha atendimento psicológico, odontologia, além de atividades culturais. Acho que a nossa missão, para a qual a gente dá as mãos aqui, é não apenas o cancelamento da dívida com o INSS e o cancelamento do leilão, mas também que a gente possa pensar formas de fortalecer a União Auxiliadoras dos Cegos enquanto uma política de cultura viva, uma política de cuidados no nosso município, que está integrada ao patrimônio do bairro e que está servindo ao que realmente é a função social daquele imóvel que vocês ocupam. A Constituição diz que nenhuma propriedade absoluta, ela precisa cumprir a sua função social. A especulação imobiliária deveria ser combatida pela legislação. Nesse caso, a gente tem uma reversão desse sentido. A função social que vocês já exercem há 50 anos, mais de 50 anos, sendo agredida, atacada por uma especulação imobiliária que cresce sobre o bairro Santa Teresa. Agora, o bairro Santa Teresa, presidente Sérgio, sabe responder muito bem a todas essas investidas. E até hoje não permitiu que nenhuma parte do território fosse desintegrado por essa especulação. Da mesma forma como o Quilombo Souza resistiu, a União Auxiliadora dos Cegos vai resistir também. Contem comigo nessa luta e contem com toda essa mesa. E vamos embora, porque temos muito trabalho pela frente, mas a vitória é certa e o forrozinho já está preparado. Vamos que vamos. Nosso direito vem. Se não vem nossos direitos, o Brasil perde também. Nossos direitos vem. Nossos direitos vem.
Se não vem nossos direitos, o Brasil perde também. Quem negar nossos direitos será negado também. Já chega de tanto processo sem cumprir para ninguém. Mas com todo o povo unido, a luta muda de sentido e nossos direitos vêm. Nossos direitos vêm. Nossos direitos vêm. Se não vem nossos direitos, o Brasil perde também. Nossos direitos vêm. Nossos direitos vêm. Se não vem nossos direitos, o Brasil perde também. Maravilha! Levanta o braço assim, ó. Como é que é, Bela? Com luta, com fé, a União Auxiliadora fica de pé. Com luta e com fé, a União Auxiliadora fica de pé. É isso. E antes de eu encerrar, passo aqui as considerações finais desse grande homem que tem conduzido toda essa articulação e luta. Renato Leonardo com a palavra. Boa tarde mais uma vez. Como a Cida, como a Bela falou, quando a gente discute direitos, valores, dignidade, eu acho que ela não tem que começar aqui dos cegos, mas sim lá de cima. Ela tem que vir do Lula, ela tem que vir do Haddad, ela tem que vir daquelas pessoas que pegam mala de dinheiro, que agem no apartamento, ficam voando pro Brasil afora. Então, assim, a dignidade tem que vir lá de cima para começar a respeitar os pequenos aqui embaixo, que são cegos. Então, o que a gente pede é isso. Dignidade vem lá de cima para chegar até nós e comover, sensibilizar. E coerência no Brasil todo, não só no governo Lula, mas como no TRF6, porque é uma discrepância quando um desembargador dá favorável 2 vezes para casa e vem um companheiro desrespeitar o outro companheiro e joga desfavorável a nós. Então, assim, cadê a coerência no Brasil? Cadê a coerência no judiciário? É o que eu quero dizer e pedir mais uma vez o resgate da União. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada. Então, com essas palavras do senhor Renato, eu declaro encerrada esta reunião extraordinária da comissão. A presidência agradece a presença de todos os convidados e convidadas, do público, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Dando firme, sem pedir nenhum segredo, participando sem medo de ser mulher pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher, pois sem mulher a luta vai pela metade. Participando sem medo de ser mulher, fortalecendo movimentos populares. Participando sem medo de ser mulher pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher.